Olá pessoal, estamos aqui de volta, agora com o comando select, quer dizer, como especificar nossas primeiras consultas em SQL. Uma consulta, a gente sabe que é o mecanismo, é o meio utilizado para gerar e descobrir informação. Quer dizer, o banco de dados, como o próprio nome diz, ele guarda dados. Aqui está o modelo conceitual do nosso banco de dados. Então, ele guarda dados sobre diarista, que são CPF, nome, data de nascimento. Ele guarda dados sobre casa, que são os dados da casa. Mas como eu relacionar esses dados? Como eu descobrir informações detalhadas sobre essas coisas? Por exemplo, qual o nome da diarista que já trabalhou em Arapiraca? Por exemplo, isso é uma informação útil. Se eu moro em Arapiraca, eu posso querer saber quais as diaristas que prestam serviço aqui na minha cidade. Então eu posso desejar consultar esse tipo de coisa no banco de dados. Quer dizer, isso daí não está armazenado como dado. Não tem uma tabela onde tem isso aí direto, né, de cara. Mas, por ser um banco de dados, os dados estão armazenados de forma interrelacionada. Então eu consigo estruturar uma pergunta bem feita, elaborar uma pergunta de forma a o SGBD computar, pesquisar essa resposta e me passar. Né? Quer dizer, é uma forma de descobrir informação associada ao banco de dados. A gente vai começar a ver isso aí agora. O comando para isso é o comando select. Né? O comando select ele tem uma estrutura básica, pessoal, tem 3 partes. Eu queria conversar um pouquinho mais sobre essas 3 partes, inclusive que é muito em concurso. Preste atenção que é uma pegadinha sutil do SQL. Então, o comando select ele tem a parte, ele é constituído por select, from e where. O where, assim como no update e no delete, ele é opcional. Quer dizer, é só uma condição de seleção. Se não tiver nenhuma condição, eu pego tudo, todas as instâncias da tabela ou das tabelas que eu tiver informado aqui. Então, o que significa cada uma das partes? Select, from e where. O select, né, ele implementa uma coisa conhecida como projeção. Então, cuidado, porque uma consulta ela tem 3 partes. Uma delas é projeção, seleção, a outra é seleção, e a terceira parte é o que a gente chama de produto interno, produto cartesiano ou junção natural. Então, tem o produto cartesiano, tem a projeção e a seleção. Então, o que significa uma projeção? O que é uma projeção? Eu vou voltar lá para a ferramenta para mostrar na tabela o que seria uma projeção em uma tabela. Tá? Então, vamos lá. Se por acaso eu disser, ó, eu quero ver os dados da, sei lá, quais são as casas, quais são as instâncias de casa cadastradas, beleza. Aqui, ó, tenho todos os campos da minha casa, né? Código, rua, número, CEP, bairro e assim continua. Cidade e estado. Agora, e se eu disser, eu não quero ver todos os campos da minha tabela. Eu quero ver todas as instâncias, mas eu só quero ver o código, o bairro e a cidade, por exemplo. Tá? Então, eu queria dizer, eu não quero ver todos os campos da minha tabela. Eu quero ver só código, bairro e cidade. Então eu vou ter que projetar a minha tabela, pegar uma parte vertical dela, um corte dela. Então no lugar do asterisco, vou ter que colocar, eu quero ver só select código, vírgula, posso colocar um espaço ou não, tanto faz, bairro e cidade. Quando eu executar, ele fez uma projeção da minha tabela. Então agora eu não tenho mais a tabela casa. Eu tenho uma parte da tabela casa. É uma tabela casa projetada. Beleza? É uma projeção da tabela casa. Então cuidado. O select não é responsável pela seleção. O select é responsável pela projeção. Beleza?
O select projeta. Ele cria uma parte da minha tabela com todas as instâncias dela. Ele não tira nenhuma instância, ele não seleciona as instâncias da minha tabela. Esse é o ponto-chave. Ele projeta os campos da minha tabela. O nome select veio justamente não do meio acadêmico, né, mas sim do mercado de trabalho. Porque no meio acadêmico, em álgebra relacional, que é o que a gente chama, o select projeta. Né, por essa razão que eu comentei com vocês. Mas do ponto de vista prático, a gente pode dizer, não, eu vou selecionar os campos. A projeção não deixa de ser uma escolha de campos. Quais as colunas que eu quero mostrar? Então, o nome intuitivo, que é o objetivo do SQL, é select. E está certo de ser assim. Só que a gente tem que ter cuidado para não confundir com o embasamento teórico por trás dessas consultas. Né? Então, beleza. Esse comando que a gente colocou aí está dizendo, olha, quero selecionar código, bairro e cidade da tabela casa. Agora, se eu disser que eu não quero de todas as casas, eu só quero saber quais são esses dados da casa, sei lá, do código 1. Então, eu vou colocar uma condição aqui, o código igual a 1. Nesse caso, perceba que eu tinha duas instâncias e agora eu passo a ter uma. Então eu fiz uma seleção das minhas instâncias. Eu peguei um subconjunto das minhas instâncias. Essa ação de extrair subconjuntos é o que a gente chama de seleção. E quem é responsável por isso é o where. Tá? Então notem que é a condição que eu coloco no where, conhecida como condição de seleção, que vai me dizer quais as instâncias que satisfazem ou não essa seleção. Beleza? Então, se eu tivesse mais casas, por exemplo, eu digo, não, eu quero só as casas de Maceió, eu quero saber a rua e o bairro, código, rua e bairro das casas de Maceió, por exemplo. Então, código, rua e bairro das casas de Maceió. Então, qual seria a minha condição? Eu quero saber qual o código, rua e bairro de todas as casas cadastradas aí em Maceió. Minha condição seria, eu quero, primeiro, no SQL completo, selecionar como as colunas código, rua e bairro, que é isso que eu quero, né, fazer essa projeção da tabela casa. E a minha condição de seleção é que a cidade seja igual a Maceió. Ótimo. Então, eu tenho código 1, rua 1, bairro Cruz das Almas, cidade de Maceió. Vamos cadastrar mais uma casa de Maceió para a gente ver como fica essa consulta. É o resultado dela. Então, como é que a gente cadastra? Para inserir uma instância, insert into casa, quais são os campos, só para a gente saber. Eu vou colocar um código, rua, deixa eu ver, cidade, bairro, um CEP, quais são os valores. Eu costumo fazer assim, pessoal, é outra dica. Eu conto quantas colunas tem, quantas colunas eu vou digitar. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu já faço para não esquecer. E aí eu vou colocando o valor. O código vai ser 3, rua, Fernandes Lima, cidade Maceió, bairro Farol, CEP, sei lá, qualquer coisa aí. Vamos inserir. Então, não deu mensagem de erro e uma instância foi afetada, então inseriu com sucesso. Vamos lá selecionar novamente. Eu quero toda a rua e bairro só de todas as casas que tem em Maceió. Como é que eu faço? O código rua e bairro. Então. Código rua
rua e bairro. Então eu vou projetar esses campos de que tabela? Vou fazer a projeção desses campos aqui por ponto da tabela casa, com a minha condição de seleção, where cidade igual Maceió. Opa, então, a casa 1, estou na rua Mandacaru, Cruz das Almas, e casa 3, Rua Venezuela, Farol. Joia. Agora eu só quero rua e bairro. Eu quero ao contrário, primeiro bairro, depois rua. Executo. Opa, note, realmente fica na ordem que eu projeto. Então perceba que é por isso que a gente chama projeção. Porque é como se você estivesse projetando a tabela de retorno aqui no Select. Tá? Então, você define inclusive a ordem dos campos, né? Quais os campos que você está escolhendo. Beleza? Vamos continuar lá no slide. Ver alguns exemplos que a gente tem. Então vamos lá. Então a gente já viu esse exemplo. Se eu não coloco o o que é que acontece, pessoal? Implicitamente tudo é verdade. Então se eu tiro o aqui da minha consulta, eu não tenho condição de seleção nenhuma. Então todas as instâncias serão atendidas. Inclusive o pessoal de Arapiraca. A casa de Arapiraca também foi atendida. Eu só quero bairro e rua da tabela casa, todas as casas. Agora, eu posso também querer selecionar um subconjunto. Aí sim o se torna obrigatório. Beleza? Então, no caso do select, a gente viu também que eu posso usar o asterisco. Se eu quiser todos os campos da tabela, inclusive na ordem que está no esquema. E assim eu consigo ter uma projeção máxima, ou uma própria cópia da tabela. Tá? Eu não retiro nenhuma informação, nem altero a informação, nem mudo a ordem dos campos. Eu pego exatamente como está no esquema, e pego todos os dados e apresento como retorno da consulta. Ou eu posso projetar, né, e especificar explicitamente quais campos eu quero ver e a ordem desses campos como resultado da consulta. Beleza? E para selecionar todas as colunas de uma tabela, a gente viu que tem o asterisco. Então esse comando, que é o famoso select asterisco from uma tabela, nada mais nada menos que a gente já usou antes sem analisar com cuidado, mas agora a gente já sabe o que ele significa. Ele seleciona todos os campos da tabela que a gente informa. Todos os campos e todas as instâncias, porque não tem o Todos os campos estão representados pelo asterisco e todas as instâncias, porque não tem condição, não tem o Aqui só alguns exemplos, né? Selecionar tudo da tabela vendedor, selecionar tudo da tabela cliente. E a gente agora vai aprender a usar a projeção do SQL para mudar inclusive o nome dos campos. Né? Claro, só no retorno. No retorno, o campo vai ter um nome diferente. A gente notou até agora, pessoal, que o comando select, né, se a gente não faz nada, se a gente coloca só o asterisco, ele considera exatamente o mesmo nome dos campos e a mesma ordem dos campos que estão no esquema. Né? E do mesmo jeito, se a gente projeta, a gente pode até mudar a ordem dos campos, mas o nome dos campos também são preservados. Vamos lá, voltando, para mostrar o que eu estou querendo dizer com isso. Note que aqui no esquema da minha tabela, esses nomes são os mesmos que eu tenho no resultado da minha consulta. Tá?
Mesmo que eu projete aqui, eu quero só rua e número, por exemplo, das casas, rua, número e cidade, das casas, né? Agora, e se por acaso eu quiser que num apareça como número no resultado da consulta, apesar de que no esquema ele está representado como num, no retorno da consulta eu quero que tenha outro nome, quero que rua seja maiúsculo, cidade com C maiúsculo, sei lá. E como é que eu faço isso? Existe um operador especial em SQL conhecido como as. Tá? O as em inglês significa como se fosse, né? Então por exemplo, é uma, é uma lâmpada, mas é como se fosse um abajur. É como se fosse um apelido daquela coisa. Então eu posso dizer, olha, é o como, né? Como, ó, rua, mas mostre como rua, num, mostre como número, e cidade, mostre como cidade, tá? Podia ser minúsculo, tá? Não tem problema não, mas por convenção. Vamos executar. Quando eu executo, a gente nota que na tabela nada muda. Então, no esquema da tabela não muda nada. Mas no resultado da consulta, graças à maneira como eu especifiquei a projeção, então a tabela projetada a partir de casa foi alterada. Percebe que o nome dos campos está totalmente alterado. Rua maiúsculo, número ao invés de nome e cidade. Beleza? Então note que o resultado de uma consulta é realmente uma outra tabela. É uma tabela nova. Porque eu posso projetar e mudar da forma como eu quiser. Então aí a gente vai ver inclusive que pode puxar campo de uma tabela, campo de outra tabela. Pode pintar e bordar. E é isso que a gente vai tentar fazer mesmo. Exercitar bastante os recursos desse comando de consulta. Voltando aqui, então esse operador as, ele permite, que a gente execute o que a gente chama de renomeação. Eu estou renomeando o nome de um atributo, claro, apenas no contexto da consulta, do retorno da consulta, no renomeio de fato na tabela. Uma dica, pessoal, que eu queria passar para vocês na verdade, um macete, uma facilidade do SQL. Voltando aqui, né? Para vocês ficarem prontos. Essa palavra reservada a S, ela, de tanto utilizada, que ela muitas vezes ela é utilizada, ela é opcional também. Tá? Se eu quiser colocar direto rua, espaço rua, vírgula, num, espaço número, cidade, espaço cidade, o SGBD vai entender o que eu estou querendo dizer. Ele vai entender, olha, como eu dei um espaço aqui sem vírgula, ele entende que eu vou pegar esse campo na tabela, esse aqui é o nome real do campo na tabela, mas eu vou considerar aqui como se fosse esse apelido. E eu pego esse campo num e vou considerar no retorno da consulta como se fosse esse apelido. E assim vai funcionar do mesmo jeito. Né? Do jeito que a gente vê com o S. Não tem diferença. Né? Não tem diferença. Então o else é para deixar explícito que você está especificando o apelido, mas se você coloca só um espaço e escreve o apelido em seguida, antes da vírgula, o SGBD também interpreta do mesmo jeito, só de uma forma mais implícita. E econômica também, fica a seu critério. Joia. Então nesse exemplo aqui, a gente quer listar dois campos da tabela cliente, só que o campo cidade a gente quer ver como cidade underline cliente e o campo CEP como CEP underline cliente no resultado. Então perceba que eu poderia dizer, select cidade renomeando para cidade underline cliente, CEP renomeando para CEP cliente.
De qual tabela? Bem, só um exemplo, né? E agora, como é que eu faço operações? Como é que eu manipulo dados numéricos em SQL? É possível realizar operação, cálculo na minha consulta? Por exemplo, como é que eu calculo um atributo derivado? Né? Como é que eu calculo um atributo através de operações aritméticas? Ótimo, mas isso aí a gente vai ver na próxima semana, tá? Na semana 3. Então, o primeiro vídeo da semana 3 vai continuar com esses outros tipos de consulta, tá? De operações em consulta, inclusive consultas envolvendo mais de uma tabela ao mesmo tempo. Quer dizer, como é que eu pego um atributo de uma tabela, um atributo de outro, correlaciono os dois para transformar em informação? Seria até aquele exemplo que a gente citou no início. Eu poderia querer saber o nome, por exemplo, de todos os funcionários que trabalham em Arapiraca, de todos os diaristas que trabalham em Arapiraca, ou numa cidade X. Né? Então, eu pego um atributo de uma tabela, pego outro atributo, o nome que está na tabela diaristas, o atributo cidade que está na tabela casa, e ligo através do relacionamento trabalhar e consigo saber o nome de quem trabalha ou já trabalhou em uma determinada cidade. Esse tipo de coisa, a correlação entre tabelas, a gente também vai ver que é muito simples e vai ver na próxima semana, logo logo. Já é? A gente se vê.